Bom dia, senhores. Vamos começar mais uma aula online lá para o sétimo ano. Muito bem, para começar a aula, vamos nos lembrar de alguns avisos e como foi a nossa última aula. Lembrando que a nossa última aula foi naquele momento ao vivo, em que o professor Diego deu a aula tanto para o sexto como para o sétimo ano, para os alunos tanto da tarde como da manhã, em que nós vimos uma revisãozinha básica de um pedaço do conteúdo. Hoje, como estamos próximo da nossa atividade avaliativa, no caso já na próxima semana, terminaremos essa revisão. Claro que para iniciarmos essa parte do conteúdo, preciso dar aqueles avisos. Quais avisos? Os avisos sobre as produções acadêmicas. Elas devem ser efetuadas, devem ser realizadas para o seu aprendizado e estudo. É importante que você faça lá a produção acadêmica e converse com o professor Diego, assim eu posso retirar alguma dúvida que possa ter ficado durante as aulas online. Se você deixou de fazer, volte lá, veja a aula referente à produção acadêmica, faça a produção acadêmica, para no momento da nossa avaliação você não ter problemas. E o mais importante, não apenas para a avaliação, mas sim, como o professor Diego repete, o seu aprendizado e estudo. Posto isto, vamos seguir a nossa revisão do conteúdo para a atividade avaliativa. Como eu já falei no começo, você teve uma breve revisão comigo sobre o desenvolvimento físico e as práticas corporais lá naquele momento ao vivo, em que você compreendeu, ou deveria ter compreendido a diferença entre crescimento e desenvolvimento físico. Crescimento está ligado ao tempo, desenvolvimento físico está ligado ao treinamento. Nós vimos passo a passo que crescimento está ligado às medidas antropométricas. Quais eram as medidas antropométricas? E o desenvolvimento físico está ligado à atividade física. Para se fazer uma atividade física, eu necessito da minha aptidão física, que são divididos em alguns elementos, que são as capacidades físicas. Quais eram as capacidades físicas? Preciso lembrar: flexibilidade, agilidade, resistência e força muscular. São aquelas que a nossa apostila cita. As capacidades físicas são componentes da aptidão física. Então, você, eu, todos nós temos aptidão física. Claro que dentro dessa aptidão física, algumas capacidades físicas do indivíduo elas são mais desenvolvidas do que de outros indivíduos, dependendo do que do treinamento. Seguindo, você ouviu falar numa aula específica sobre lutas brasileiras. E na nossa aula, no momento lá ao vivo, eu falei bem rapidinho isso aqui. Nós terminamos discutindo sobre o que era briga e o que era luta. E eu preciso saber diferenciar. Luta, ela possui regras, ela é considerada um esporte também. Lá temos a questão do UFC, um evento grandioso. Tudo dentro de regras, respeito ao adversário. Diferente de uma briga, que não tem esse respeito, não prega a questão de regras, não existe regra de jeito nenhum. É violência física e não para a qualidade de física ou a aplicação de um conceito de arte marcial que, no caso, a luta nos traz, nos prega. Seguindo, você viu lá a questão de Muhammad Ali, que foi um boxeador, e era importante você ter lido esse texto como o professor Diego pediu, porque você conhecia a questão que ele também levava bastante a bandeira lá contra o racismo. E isso é muito importante para a sociedade em si, para a humanidade. Então ele foi uma das bandeiras dentro do esporte que era contrária a essa questão do racismo.
dentro do conceito de lutas brasileiras, você conheceu a capoeira, que é a primeira que nós tínhamos que memorizar. Capoeira, que foi criada lá no tempo dos escravos. Lembrando que a classificação da capoeira, além de luta, é jogo e dança ao mesmo tempo. Mas isso era lá conteúdo do 6º ano. Nesse caso, lutas brasileiras, temos a capoeira. Temos também as lutas indígenas. Era importante saber, eu vou fazer um comentário aqui, porque alguns tiveram uma dificuldade na questão de uma questão da nossa apostila. Claro que você vai ter a devolutiva lá, o arquivo de devolutiva que vai te facilitar. Eu estou dando a devolutiva passo a passo para quem me pergunta lá no chat, mas é importante falar isso. As lutas, elas podem ser um contra um, mas também pode ser um grupo contra outro grupo. É importante você saber disso lá nas lutas indígenas. Até porque uma das perguntas era essa. E no dia que a gente conversou sobre lutas indígenas, você viu o primeiro momento, a primeira luta que eu citei, cabo de força. O cabo de força, ele exemplifica bem isso que eu acabei de dizer. Não é uma pessoa contra uma pessoa, e sim um grupo contra outro grupo. Certo? Então, nós, dentro da classificação de lutas brasileiras, nós temos a capoeira e as lutas indígenas. Dentro das lutas indígenas, nós temos várias. Por exemplo, cabo de força, a forquilha de pau, o marimbondo com ninho, o uca-uca. E esse aqui eu comentei porque esse é interessante, que você consegue relacionar bem com o conteúdo. O nosso conteúdo lá era o desenvolvimento físico e as práticas corporais. Então, daí eu conseguia relacionar. Por exemplo, no uca-uca, o que eu tinha que ter aqui? Eu tinha que ter muita força muscular, porque eu precisava retirar o meu oponente do solo e colocá-lo de novo. E isso de joelhos no chão. Certo? Acabando essa parte das lutas, e você tinha um quadrinho que você também realizou junto com a nossa tarefa da página 17. Para o fim do bimestre, nós entramos lá no conteúdo, ampliando o universo ginástico. Por que era ampliando? Porque você no 6º ano, no ano passado, você conheceu lá, o conteúdo era conhecendo o universo ginástico, agora é ampliando. Ampliando por quê? Porque agora você vai falar apenas de um tipo de ginástica, que é a ginástica rítmica. Nessa aula sobre ginástica rítmica, o professor Diego deu o histórico de como funcionava, ou de como ele surgiu. O histórico lá é interessante saber que primeiro ela se chamava ginástica moderna. Por quê? Porque estava ligada às artes e à ciência. Por que eram as artes? Por uma questão lógica que, quando eu vejo uma apresentação de ginástica, eu vejo a graciosidade lá das mulheres utilizando alguns aparelhos, no caso a fita, a bola, a corda, que a gente já vai ver na nossa revisão. Essa ginástica moderna, ela mudou de nome lá em 1962 para outro nome, ginástica moderna, como ginástica esportiva. Então ela saiu de ginástica moderna para ginástica esportiva. Mais para frente, lá no ano de 75, tá tudo lá no nosso texto da apostila. No ano de 75 ela teve o nome alterado de novo. Daí sim para ginástica rítmica desportiva. Não contente ainda, lá no ano de 2003 teve a última mudança. É importante saber que daí virou apenas ginástica rítmica. O que era ginástica rítmica, então? Eu falei para você ler com atenção lá na página 19, o último parágrafo. Lá diz bem certo, ou descreve bem, que a ginástica caracteriza-se por movimentos de molejar, balançar, secundar, saltitar, saltar, ondular, girar e assim por diante. Você tem que saber que, então, cada ginasta, ele faz todos esses movimentos, ou a maioria deles, porque a competição ela poderia ser individual ou num grupo de 5 pessoas. Lembrando que nessa competição, vai lá o atleta, se fosse
uma atleta qualquer, ela ia lá, faria a sua apresentação dentro de um tablado. Esse tablado, ele está escrito lá para a gente, que é de 13 por 13. E o professor Diego disse, não precisa decorar isso. Você precisa saber o que é ginástica rítmica. E não a questão específica do esporte lá, porque não estamos treinando. E sim compreendendo como funciona o esporte. Então ela se apresenta e os árbitros eles dão uma nota. A nota é de acordo com todos aqueles elementos ali, o circundar, o saltitar, o balançar, com a questão da complexidade do movimento. Então, quanto mais complexo, logicamente, a nota vai ser mais alta. Da mesma forma, os grupos, com 5 pessoas. Tem ali também a questão de quanto tempo cada grupo ou cada apresentação ela é feita. No grupo ali, para você lembrar, é de 2 minutos e 15 a 2 minutos e 30. No individual, 1 minuto e 15 a 1 minuto e 30. Para a apresentação de ginástica rítmica, existiam os aparelhos, e isso eu preciso guardar, que é a corda, o arco, a bola, as massas e a fita. Eu faço diversos movimentos, tem cada um ali a sua forma específica, mas o que eu preciso guardar? Quais são esses aparelhos para a prática da ginástica rítmica? Era importante também saber, lá quando a gente voltava na página 21, que a ginástica rítmica ela foi criada para, ou exclusivamente para as mulheres, mas que atualmente ainda já tem alguns países que tem alguns homens que praticam. Lembrando que na forma olímpica, na forma da Federação Internacional de Ginástica, ela é exclusivamente feminina, mas existem alguns praticantes. Lá no caso do Japão, que cita a nossa apostila, na Austrália, nos Estados Unidos e no Canadá. Existem alguns participantes homens, mas é importante saber que ainda a ginástica é exclusivamente feminina ou criado para o feminino. Tranquilo? Você viu que o professor Diego se esforçou o máximo aqui para você, para tentar te dar uma revisão de toda a apostila. Começamos lá no momento online, lá ao vivo, e agora terminamos a nossa apostila completa do segundo bimestre. Aula que vem, temos a nossa avaliação. Se você seguiu todas as aulas, você não vai ter problema nenhum em realizar a avaliação, porque nada mais é do que uma tarefa como qualquer outra. Se você perdeu alguma das aulas, novamente o professor te avisa. Volte lá, refaça ou faça a aula se você perdeu. Veja a aula online que é referente à produção acadêmica para que você possa tirar as suas dúvidas lá com o professor. E assim, no momento de avaliação, não ter problemas. E o mais importante, não pensando apenas na nota, mas que você possa desenvolver e estudar de forma efetiva. Próxima aula, aula de explicação de como funciona a nossa atividade avaliativa. Espero vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.